guerras e mais guerras, conflitos sem fim. Cresce a violência, o crime brutal. E no terceiro mundo, a fome animal. Pelo mundo a morte, o pranto, a dor que vem de irmãos, pintam, sujam, mancham de vermelho até o chão. Até se formam e mandam no mundo nesse jogo. Governos paralelos afrontam o povo. Desce a humanidade, sem paz, sem amor, sem luz. O mundo só será feliz com Cristo Senhor Jesus. A humanidade caminha assim, guerras e mais guerras, conflitos sem fim. Cresce a violência, crime brutal. E no terceiro mundo, a fome animal. Pelo mundo a morte, o pranto, a dor que vem de irmãos, pintam, sujam, mancham de vermelho até o chão. Até se formam e mandam no mundo nesse jogo. Governos paralelos afrontam o povo. Padece a humanidade, sem paz, sem amor, sem luz. O mundo só será feliz com Cristo Senhor Jesus. A humanidade, sem paz, sem amor, sem luz. O mundo só será feliz com Cristo Senhor Jesus. Irmãos em Cristo, desejo a todos um abençoado domingo. Como o tema do culto de hoje é a grande tribulação, gostaria de saudá-los com a palavra de Apocalipse, capítulo 7, os versículos 13 até 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas,
quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Meus irmãos, o que essa palavra quer dizer? Aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro, esses estavam diante do trono de Deus, o adorando, depois de terem passado por uma grande tribulação. Aqueles que se lavaram no sangue de Jesus Cristo, ou seja, confiaram em Jesus e Ele perdoou os seus pecados. Estes estavam diante de Deus o adorando. Hoje também, o próprio Deus é quem convida vocês a lavarem, a se deixarem lavar por Ele no seu sangue, confessando os seus pecados a Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos por mais este dia de vida. Te louvamos pelo teu perdão que tu nos dás e que é imerecido, Senhor. Nós te pedimos perdão quando não te colocamos em primeiro lugar, quando nos afastamos de ti, quando vivemos longe de ti e daquilo que te agrada, Senhor. Pedimos perdão também quando não amamos o nosso próximo, quando a nossa língua condena o nosso irmão ao invés de amá-lo. É isso que colocamos diante de ti, em teu nome. Amém. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9: Pois todo aquele que confessar o seu pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e maldade. Diante disso, anuncio-vos o perdão de Deus. Amém. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, em quem falou o profeta Daniel, quem lhe entende, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa algumas coisas, e quem estiver no campo, não voltem atrás para buscar as suas capas. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Até agora, e nunca jamais haverá. Não estivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando eles que têm predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha no ocidente, assim será o Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Irmãos, vocês já ouviram falar sobre tribulação?
Aqui neste texto de hoje, tribulação significa também opressão e aflição. São palavras desagradáveis que causam temor em nós. Ninguém deseja passar por tribulação, por opressão, por aflições. Mas foi o que nosso Senhor Jesus Cristo passou e muitos dos cristãos passaram, têm passado e passarão ainda. Semana passada falamos dos princípios das dores, com o início do fim do mundo. E já é algo que nos deixa bastante inquietos, cheios de questionamentos, mas falamos principalmente dos falsos profetas, líderes que tentarão se passar por salvadores do mundo, se colocarem no lugar de Jesus Cristo, nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador. Por causa da maldade, do pecado, da corrupção, das mentiras, o amor esfriará. E nós já estamos vivendo estes tempos. De forma muito clara, tudo isso já nos dá uma ideia de tribulação, de opressão, de aflição. No texto de hoje, Jesus Cristo está falando de dias em que a confusão e o pânico tomarão conta das pessoas. Serão dias de grande tribulação como nunca antes visto. Jesus lembra os discípulos de uma profecia que se encontra no profeta Daniel, capítulos 9, 11 e 12. Em princípio, o livro de Daniel, assim como Apocalipse, falam de profecias que já aconteceram. Algumas já aconteceram. Eles são cheios de imagens, de símbolos que nos assustam, que causa pânico em algumas pessoas. Tem pessoas que me dizem sempre, eu não gosto nem de ler estes livros proféticos. Mas uma coisa chama atenção nestes livros. Eles dizem que quem permanecer fiel ao Senhor será fortalecido para passar por esses dias difíceis do qual são mencionados. Cristo dá uma boa notícia aos discípulos e a nós. Esses dias de tribulações serão abreviados por nossa causa, ou seja, por causa daqueles que têm fé, que acreditam nele, que confiam no Senhor. Isso me lembra o que também o apóstolo Paulo nos diz em Coríntios: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de suas próprias forças, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. É importante notarmos que, novamente, neste texto, Jesus Cristo fala dos falsos profetas, dos falsos cristos. Sabem, sempre ficamos pensando nas coisas terríveis que nós vemos, nas maldades, nas atrocidades que presenciamos nos noticiários. Guerras, tantas mortes que vemos todos os dias. É importante observarmos que Cristo não está apontando para isso como o pior problema que nós enfrentaremos, mas sim a questão dos falsos profetas, dos falsos salvadores e de suas falsas doutrinas. Por que isso? Já pensaram? O problema não é o sofrimento aqui neste mundo, por mais dolorosos que sejam. A morte física é algo terrível e dolorosa, e nós não podemos negar isso, nem Cristo negou isso. Mas a Bíblia nos alerta que a morte espiritual é pior.
essa sim trará tribulação e sofrimento como nunca jamais imaginado nem visto. Precisamos ficar atentos, com a possibilidade de passarmos a eternidade longe do Senhor. E parece que isso é o que menos importa para as pessoas hoje. Estamos muito mais preocupados com a nossa vida aqui neste mundo e com as coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. O resto, vamos empurrando com a barriga, deixando para depois. Cristo fala do abominável da desolação. O nome já é assustador em si. Este termo foi usado pelo profeta Daniel e naquele contexto queria expressar algo terrível para os judeus, para o povo de Deus. Tratava-se da degradação do templo, especificamente do altar do sacrifício, que para nós hoje representa o sacrifício de Jesus Cristo como único e suficiente. Ou seja, esse abominável da desolação substituiria o sacrifício por sacrifícios a outros deuses. A história fala de algo assim no ano 168 a.C. Um rei grego chamado Antíoco sitiou a cidade de Jerusalém, cercou a cidade durante muitos dias. E quando ele conseguiu entrar na cidade, ele saqueou o templo de Deus e depois de conquistar tudo, pôs uma estátua de Zeus sobre o altar do sacrifício e sacrificou um porco, um animal impuro para os judeus, sobre o altar do sacrifício. Foi algo gravíssimo, intolerável para os judeus. Foi algo pior do que a morte para eles. Esse gesto do rei Antíoco já foi devastador para os judeus. Cristo está apontando para algo mais assustador do que isso, mais pior do que isso. A destruição do templo e parte da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E foi narrada por Flávio Joséfo, um historiador da época, como algo terrível. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida. O sangue humano banhou os pisos e calçadas do templo e da cidade de Jerusalém. O templo foi completamente destruído, sob o comando do imperador romano chamado Tito. Podemos dizer que essas coisas foram ficando cada vez piores para o povo judeu. No fim do ano 600 depois de Cristo, foi construído no lugar do templo uma mesquita que permanece lá até hoje. Para eles, isso é uma tribulação, é uma opressão muito grande. Todos estes acontecimentos foram terríveis. Mas se formos olhando para a história adiante, encontramos outros episódios vividos pelos cristãos, pelos judeus. Lembremos dos holocaustos. Não foi só um holocausto, mas o holocausto com os judeus foi o mais falado. Queridos, tempos dolorosos, cheios de separações, de destruições, de dor, de muito sangue. Mas eu repito, como disse antes, Cristo termina enfatizando novamente sobre falsos salvadores ou cristos que levarão muitos à perdição, muitos para longe de Deus. Na semana passada eu mencionei de alguns líderes que fizeram coisas abomináveis em nome de Deus e convenceram muitas pessoas, muitos cristãos, a segui-los. Dentre estes, não podemos deixar de mencionar de lideranças da própria igreja. Quanta coisa errada, quanta morte,
quanto sofrimento causado em nome de Deus por falsos profetas e falsos cristos. Hoje, se penso em nosso cenário, de uma forma geral, mas também político, líderes que arrebanham milhões de seguidores. Nas últimas eleições percebemos uma briga intensa, uns defendendo um lado, outros defendendo o outro. Quantas brigas, quantas desavenças tivemos dentro de nossos lares, dentro de nossas igrejas. Alguns familiares nem se falam mais, até hoje, por defenderem uma ideologia, um líder político. E eu me pergunto sempre, será que não estamos brigando por falsos salvadores? Não tem problema nenhum, queremos um mundo melhor, para viver um mundo mais justo, com políticas justas que levem em conta todas as pessoas, suas necessidades, mas nenhum ser humano, nenhuma ideologia fará isso de forma perfeita, porque tudo aqui está manchado pelo pecado e maldade humana. Deus ama todas as pessoas, ao ponto de dar seu único filho por todos, por todos. O que vemos hoje é o ser humano, líderes, com suas ideologias que governam para seus pares, para quem lhes interessa, para quem lhes dê algo em troca. E aí a pergunta, vale a pena seguir alguém cegamente ou uma ideologia? Estamos em tempo de campanha novamente. Cuidem, queridos, com os falsos, com cordeiros, com lobos disfarçados de cordeiros. Candidatos que se dizem cristãos, que levam cristãos a votarem neles. Quantos desses nós já vimos orando e agradecendo a Deus com dinheiro nas cuecas, que vai fazer falta lá na outra ponta, que vai matar pessoas lá no outro lado. Dinheiro roubado de nós. Cuidado com as compras, com a venda dos votos. Não vendam suas vidas e a chance de ter uma vida melhor, como fez Judas. Algumas pessoas se especializam tanto em notícias e planos de governos e estatísticas sobre seus candidatos e partidos políticos de uma forma impressionante. Não estou dizendo também que isso seja errado. Pelo contrário, é preciso, mas chequem as informações em fontes seguras. Facebook não é fonte segura. As redes sociais não são fontes seguras. Podem até citar coisas verdadeiras, mas não é ali que nós temos que buscar o que é certo. Deveríamos ter este mesmo empenho, maior ainda, em ler e conhecer a Bíblia e suas profecias, conhecer aquele que é o caminho, a verdade e a vida, a saber, Jesus Cristo. Conhecer bem o Senhor, este é o caminho para não sermos enrolados pelos falsos profetas, por aqueles que se dizem tementes a Deus, por aqueles que se dizem que vêm em nome de Deus. Termino com uma exortação do apóstolo Pedro. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração.
Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes peça a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 18. No meio da tribulação, se viermos passar por ela, não esqueçamos que o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo, todos os dias. Ele nos fortalecerá e nos dará um escape para suportarmos todas as lutas que tivermos que passar. Deus os abençoe e instrua na sua palavra. Amém. Convido a orarmos, vamos baixar nossa cabeça. Querido e amado Deus, muito obrigado que Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor, que Ele sofreu em Seu corpo tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. Obrigado, Senhor, porque Tu nos promete estar conosco em todo o tempo, todos os dias até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fortalece diante das nossas lutas e promete nos fortalecer diante das tribulações que nós passemos em nossa vida. Nos ajude para que não nos percamos. Nos ajude a mantermos os olhos fixos em Ti. Dê a nós, Senhor, um coração disposto a aprender mais e mais da Tua palavra, mais e mais do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que não sejamos enganados por falsos líderes, falsos profetas. Dê-nos clareza, através do Teu Santo Espírito, para não nos levarmos, para não nos deixarmos levar por estas pessoas com más intenções. Ajuda-nos a vivermos a Tua palavra, a praticarmos o Teu Evangelho, a sermos misericordiosos uns com os outros, nos unirmos para que, onde quer que estejamos, tenha um pedacinho do Teu reino, que abençoa, que trata, que cura as pessoas ao nosso redor. Dê-nos sabedoria também agora nesses tempos de eleições, para que saibamos em quem votar. Ajuda-nos, Senhor, a perceber aquilo que é errado, aquilo que é enganoso. Ajuda-nos, Senhor, a afastarmos do poder todos aqueles que têm segundas intenções, que não têm o desejo de servir o povo, a população. Dê sabedoria à Tua igreja, para que também não se iluda com ideologias, mas que busque anunciar a Tua verdade. Guarde, Senhor, a nossa paróquia, nossas comunidades. Te peço que proteja e guarde as pessoas que estão em tratamento. E lembramos de forma especial da Lígia, da Lucélia, também da Dona Frida, do seu Celso.
Te pedimos, Senhor, também pelo Serginho, pela dona Eni, pela dona Elza, pelo seu Elvin, cuida deles para que eles se restaurem logo e sejam plenamente curados. Guarde, Senhor, a todos. Lembramos também do seu Joaquim, da dona Dirce. Cuida deles, Pai. Proteja e guarde todos que estão enlutados, tristes, abalados, também aflitos com essa situação da pandemia. Tenha misericórdia de cada família que tem sofrido diante disso. Que a tua bondosa mão esteja envolvendo a cada um de nós, nos sustentando. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar com nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor permaneça sobre cada um de vocês, os sustente, os guarde e os fortaleça para viverem, para praticarem a palavra do Senhor. Uma abençoada semana a todos. Amém. Creia ser